Olá, tudo bem? Eu sou Cássio Carvalho e hoje vamos falar de algo extremamente importante. Nós vamos falar hoje da diferença de mentalidade, palavra-chave, mentalidade de uma pessoa empreendedora e de um mero funcionário. E aqui é muito importante você prestar atenção, porque quando eu falo de empreendedor, não significa que ele precisa ter uma empresa, um CNPJ. Ele deve ter mentalidade essa pessoa deve ter mentalidade de empreendedora, mesmo não tendo empresa, mesmo sendo um funcionário, sendo um empregado. Porque aqui hoje eu estou falando de comportamento. Quando eu falo de mentalidade de mero funcionário, da mesma forma, eu não estou falando exclusivamente do empregado. Tem muito empresário, e aí que está o problema, com mentalidade de um mero funcionário. Você com certeza já viu rico com mentalidade de pobre, mas também já viu pobre com mentalidade de rico. Já viu uma pessoa linda, uma pessoa muito bonita com a mentalidade de uma pessoa feia. E já viu um feio com a mentalidade de uma pessoa bonita. Então, eu não estou falando de um funcionário como alguém empregado. Eu estou falando de funcionário como um comportamento. É o nome que eu estou dando para este comportamento. Porque, na verdade, não é nenhum demérito ser empregado, e pelo contrário. Então, você precisa desenvolver uma mentalidade empreendedora, independente de você ter uma empresa ou ser empregado. E precisa ter muito cuidado e verificar se você, empresário, não está com uma mentalidade de mero funcionário, que aí é um grande risco. No final desse vídeo, eu vou contar uma história extraordinária de uma pessoa que ilustra tudo isso que nós estamos falando aqui. Mas vamos lá, vamos em frente, vamos colocar a mão na massa. Qual que é a diferença de mentalidade e de um comportamento de um verdadeiro empreendedor e de um mero funcionário? Eu elenquei aqui 21 diferenças de comportamento. Este conteúdo vale ouro, é um verdadeiro manual de comportamento de superação. E vamos lá, como que pensa um mero funcionário? O mero funcionário, ele tem o quê? Visão de curto prazo, ele tem foco imediatista. Ele não faz nada se não tiver um retorno diretamente proporcional e imediato. Ele sempre está de olho no o que eu ganho com isso. É aquela mentalidade de eu preciso garantir o meu primeiro. Não faz nada sem saber quando e qual será o retorno. E, por sua vez, como é a mentalidade do empreendedor? O empreendedor, ele sabe que precisa dar muito resultado antes de ter um retorno. Tem aquela visão de longo prazo, sabe que o retorno vai vir depois do plantio. E sabe que muitos plantios nem vão dar retorno. Segundo comportamento de funcionário, é a lei do menor esforço. Procura sempre uma maneira mais fácil de fazer algo, mesmo que prejudique o resultado final. E a mentalidade do empreendedor? Segue a lei do maior retorno e não do menor esforço. Faz aquilo que é preciso para garantir o melhor retorno, mesmo que tenha que fazer um sacrifício muito maior, um sacrifício pessoal. Terceira característica de funcionário: faz aquilo que gosta, mas não quer fazer o que não gosta. Mentalidade infantil, né? Criança que faz o que gosta, adulto faz o que é preciso. Mas faz o que gosta e não quer fazer o que não gosta. Se o retorno não veio, mentalidade de injustiça. Pensa daquela forma: todo mundo está bem, menos eu. E o empreendedor? O que o empreendedor faz? Como que é a mentalidade e o comportamento do empreendedor? O empreendedor não faz o que gosta, faz o que é preciso, está focado no resultado, sabe que se o retorno não veio é porque não teve o esforço ainda suficiente ou até porque as circunstâncias mudaram e vai ter que se adaptar, vai ter que fazer mais, vai ter que fazer melhor, vai ter que fazer diferente. Quarta mentalidade de funcionário: pensamento reto, pensamento retilíneo, só faz algo mediante um retorno garantido. E o empreendedor? O empreendedor tem pensamento oblíquo. O que significa isso? Coloca em situações de novos desafios,
sabe que faz um investimento, mas o retorno não necessariamente vai vir daquele investimento, vai fazer muita coisa que sabe que não vai dar retorno imediato, mas sabe que vai ter retornos indiretos. Então, essa é a diferença de mentalidade de um mero funcionário para um empreendedor. E a quinta diferença de mentalidade, como que o funcionário pensa? Se sente inferior quando tem que servir alguém, não entende o valor de servir. Na verdade, ele quer ser servido, ele pensa assim, já servi muito, agora é minha vez, agora eu quero ser servido. Afinal de contas, eu mereço. Olha para o chefe não como um parceiro, como alguém que é seu líder, que está ali para te ensinar, para te proporcionar experiências e oportunidades. Ele tem o chefe como um inimigo. Muitas vezes, inclusive, sabota o chefe e não sabe que, na verdade, está se sabotando. E a mentalidade de empreendedor? Como que o empreendedor pensa? O empreendedor, por sua vez, ele tem amor por servir, adora servir, sabe que quanto mais fizer para seu chefe ou para seu cliente, mais estará fazendo para si mesmo. Tem mentalidade de dono, mesmo ainda que funcionário. Sabe que quanto mais serve, mais cresce. Quanto mais serve, mais prospera. Sabe que a superioridade está em servir e não em ser servido. E a sexta diferença? São 21, estamos só na sexta ainda, hein? A mentalidade de funcionário é a mentalidade de uma pessoa invejosa. Vê injustiça em tudo. Olha para o outro e quer o mesmo retorno, mas não quer fazer o mesmo sacrifício, não quer fazer o mesmo investimento, só quer o retorno. E o empreendedor, qual que é a diferença? O empreendedor, ele admira o sucesso alheio. Olha para o outro para modelar e não para criticar. Não pensa em justiça, pensa o que eu preciso fazer para ter o mesmo resultado. E a sétima diferença? A pessoa que tem comportamento e mentalidade de funcionário fica feliz quando percebe que os outros dependem dele. É uma relação de dependência, isso alimenta o ego, né, da pessoa que tem essa mentalidade. É aquela mentalidade de micro-autoridade, que é impor aquele micro-poder que possui. Usa a ajuda como uma moeda de troca e não como generosidade. E o empreendedor? O empreendedor sabe que precisa de ajuda porque não pode fazer nada sozinho. E para ter ajuda, sabe que precisa ajudar primeiro. Tem consciência de que ninguém vai chegar lá sozinho. Sabe que depende de muita gente. Sabe que depende do outro. Sabe que depende do próximo. A pessoa que tem mentalidade de empreendedora não impõe respeito pela autoridade, mas conquista o respeito pelo exemplo. E como eu já comentei, no final desse vídeo eu vou comentar a história de um cara que demonstra tudo isso que a gente está falando aqui. Mas vamos lá. E a oitava diferença. Como pensa o mero funcionário? Utiliza da posição para levar vantagem. Não perde uma oportunidade de levar uma vantagem. Sempre se acha mais esperto que os outros. E o empreendedor? Quem trabalha com longo prazo não leva vantagem no curto prazo. Sabe que a esperteza não é um bom caminho. Não quer se dar bem, desde que seja a prejuízo de alguém. Quer se dar bem, mas não em prejuízo de alguém. E a nona diferença. Como pensa o funcionário? Tem aquela mentalidade não de líder, mas de patrão, de autoridade, subjuga os de baixo, impõe autoridade, gosta de ser bajulado. Essa é uma grande característica de um mero funcionário. E o empreendedor? Mentalidade de líder, inspira os de baixo, apoia seus funcionários, seus pares e se coloca no lugar da outra pessoa. Abomina a bajulação, não quer ser bajulado, mas quer ser admirado. E a décima diferença? Como pensa o mero funcionário? É aquela pessoa que é um senhor de direitos, e o empreendedor sabe que é um senhor de deveres. 11ª diferença. Como pensa o funcionário? Vê toda oportunidade como um sacrifício. Fala coisas como, essa não é minha obrigação, não faz parte da minha função, do meu escopo de trabalho. E o empreendedor? Descobre significado pessoal em tudo que faz, tudo ele vê um sentido.
sempre vê o sacrifício como uma oportunidade. 12ª diferença, como pensa o funcionário. Não ensina ninguém. Acha que se ensinar vai perder aquele conhecimento, ou que vai perder pelo menos uma vantagem. Acha que ensinando pode até perder o cargo para o outro. E o empreendedor tem prazer em ensinar. Sabe que quanto mais ensina, mais vai aprender. Sabe que cresce ajudando os outros a crescer. 13ª diferença, funcionário. Pensa assim, não dá para chegar lá, é impossível. E o empreendedor pensa diferente, pensa assim, de que jeito eu chego lá? 15ª diferença, como pensa o funcionário? Não percebe que quanto mais pensa somente no dinheiro, mais perde os clientes. E como pensa o empreendedor? Sabe que quanto mais pensa nos clientes, mais dinheiro ele ganha. 16ª diferença, funcionário. Fala sem pensar. E o empreendedor? Ouve mais e fala menos. É por isso que ele sabe que é por isso que ele tem só uma boca e 2 ouvidos, que é para ouvir melhor. 17ª diferença. O funcionário tem sonhos e o empreendedor tem objetivos. Qual que é a diferença? Não é que o empreendedor não sonha, mas ele põe data, e um sonho com data é uma meta, é um objetivo. 18ª diferença. Funcionário não age, só reclama. Empreendedor não reclama, age persistentemente, consistentemente. 19ª diferença, funcionário está sempre pedindo recursos, pedindo auxílio. Age verdadeiramente como um centro de custos. E o empreendedor não pede recursos, sabe que ele é o próprio recurso. Busca sempre exceder as expectativas de clientes ou do seu líder e não abre mão de excelência. É verdadeiramente um centro de lucros e não de custos. 20ª diferença. O funcionário é um procrastinador, não perde uma oportunidade de enrolar. Não faz nada se não for primeiro demandado. E se é demandado, ainda faz corpo mole. E o empreendedor? O empreendedor é uma pessoa de iniciativa. Se percebe que está procrastinando, reage rapidamente, porque o problema não é procrastinar, é perceber a procrastinação e reagir. O empreendedor sempre faz as coisas antes de solicitado e mesmo assim, e ainda assim, antes de ser forçado pelas circunstâncias. Faz sacrifícios pessoais, sempre demonstra esforço extraordinário. E a última diferença que eu elenquei aqui, existem muitas outras, mas eu elenquei aqui 21. Qual que é a 21ª diferença? Funcionário não tem compromisso com o resultado. O que ele pensa? Eu não sou pago para isso. A empresa não é minha mesmo. O prejuízo não vai ser meu mesmo. Só que ele esquece, né? Que se o empreendedor tiver prejuízo, ele pode não ter salário ou não ter aumento, né? E o empreendedor, como que pensa? Como que age? Age para reduzir riscos, tem sempre compromisso com o resultado. Não admite prejuízo ao patrão, ao líder ou ao cliente, algum prejuízo que poderia ser evitado. Está sempre atento a maneiras melhores de fazer melhor, mais rápido, mais barato. Assume responsabilidades, até por resolver problemas que não são dele ou que possam prejudicar o seu trabalho ou do outro. Defende seu ponto de vista, mesmo diante da discordância dos outros, porque o seu compromisso, na verdade, é com o melhor resultado. Enfim, tem mentalidade de dono. Bom, terminamos as 21 diferenças que eu elenquei aqui e eu quero reforçar uma questão. Mais uma vez, quando eu estou falando de mentalidade de empreendedor e de mero funcionário, eu não estou falando da pessoa que tem empresa ou do empregado. Quando eu falo de mentalidade de mero funcionário, eu não estou falando do empregado, mas eu estou falando de comportamento e da mentalidade de muitas pessoas que, inclusive, podem ser empresárias, mas têm essa mentalidade. E agora vamos ter uma reflexão para você que é empregado ou funcionário, porque na verdade serve
funcionário, empregado ou empreendedor, né? Na verdade, serve para todo mundo. Quem faz somente a obrigação é bem pago. Quem faz menos do que a obrigação precisa ser demitido. E quem faz além da sua obrigação precisa ser promovido. E agora, como eu comentei no início do vídeo, eu tenho uma história muito legal para contar para vocês. Vale muito a pena vocês conhecerem o Geraldo Rufino. Ele está em todas as redes sociais. Ele é um cara muito evoluído, um cara especial. Uma pessoa que veio do nada e hoje é extremamente próspera, não só financeiramente, né? Na verdade, principalmente não só financeiramente. O Geraldo é um dos exemplos mais conhecidos hoje de empreendedorismo no Brasil. A história dele inspira milhares de pessoas por mostrar que é possível transformar a adversidade em oportunidades. E olha que legal e que interessante. Ele viveu apenas 7 anos com a mãe, porque a mãe dele morreu, e a maior parte das crenças que ele desenvolveu, ele fala que aprendeu com a mãe. E dá exemplos reais, concretos do que ele aprendeu com ela. Então vejam, gente, vejam a nossa responsabilidade e a nossa oportunidade com os nossos filhos. Não é porque eles são pequenos que eles não estão aprendendo. Muitas vezes a gente pensa, meu filho ainda é muito novo para aprender isso, mas na verdade não é. Quanto mais novo, mais esponja nosso filho é para aprender. O Geraldo Rufino, ele tem frases como: seja primeiro empreendedor no CNPJ do outro antes de abrir o seu. Você pode ser empreendedor dentro da empresa em que trabalha. Empreender é resolver problemas, é ter atitude e não necessariamente ter um CNPJ. Eu não acredito em crise, eu acredito em trabalho. Nenhuma pobreza resiste a 16 horas de trabalho. Inclusive, essa última frase ele fala que aprendeu com a mãe dele, né? Eles moravam em um lugar muito pobre e a mãe dele fala: filho, nenhuma pobreza vai resistir a 16 horas de trabalho duro. Mas tem uma história do Geraldo que eu acho sensacional. Mas sensacional mesmo, maravilhosa. Já na empresa que ele tem hoje, né, que é uma empresa de muito sucesso, é uma empresa que desmonta caminhões para vender peças, né? Um desmanche legalizado de caminhões. Ele trabalhando já, né, com muito sucesso, a empresa já de vento em popa, ele sempre via um morador de rua que ia buscar água na empresa dele. Sempre via lá do lado de fora do portão. Esse morador esse morador de rua nunca entrava na empresa. Ele levava uma garrafa e sempre pedia para um funcionário do Geraldo pegar água para ele. Só que o Geraldo não gostava disso, porque o funcionário acabava tendo que parar o que estava fazendo para ir buscar água para o rapaz. Então ele mesmo, o Geraldo, foi falar com esse morador de rua. E quando ele conta essa história, ele confessa que foi com arrogância, né? Achava o cara folgado, né? Tirava o funcionário de um trabalho para ir buscar água para ele. Então foi lá, na verdade, para conversar com esse morador de rua, para dar uma bronca nele. Falou: olha, amigo, não pede pro pessoal pegar água. Você mesmo pode entrar, ir lá e pegar a sua água. Não tem problema. E o morador de rua respondeu: não, senhor, eu prefiro esperar, quando eles puderem, eles pegam para mim. É que eu não posso entrar na sua empresa desse jeito. Ele tinha, na verdade, vergonha de entrar daquele jeito. E o Geraldo percebeu aquela atitude, né, tão nobre, educada, respeitosa, e até ficou com vergonha do que ele tinha falado para o morador de rua. E o Geraldo sempre comenta, né, nos vídeos que ele faz, sempre comenta que na vida ele sempre teve duas metas. A primeira é sempre tentar impactar alguém positivamente, fazer a diferença na vida de algum ser humano. E a segunda meta era prosperar financeiramente, mas a primeira meta sempre vinha na frente. E aí, conversando com esse morador de rua, ele tomou uma decisão. A decisão de bater a sua primeira meta novamente. Voltou lá, meio envergonhado, pediu desculpa, falou: amigo, fui mal educado com você. Me dá sua garrafa aqui, eu vou buscar água para você. O cara ficou sem graça, mas acabou dando a garrafa. E aí o Geraldo acabou ficando interessado em conhecer mais sobre aquela pessoa, né, aquele morador de rua. E aí falou para os funcionários: toda vez que esse cara chegar aqui para pegar água,
não é para ninguém buscar água para ele, vocês me chamam que eu vou buscar. E aí ele falou, e aí eu aproveito para conversar com o cara, para conhecer mais sobre o cara. E percebeu, conversando com o cara por diversas vezes, percebeu que se tratava de uma pessoa muito educada, muito preparada. O cara acabava não falando muito, mas a única coisa que ele falava é que ele tinha tido uma desilusão amorosa e acabou indo morar na rua. Queria viver uma experiência diferente. O Geraldo perguntou para ele assim, mas essa desilusão que você está falando, foi uma desilusão com a sua mãe? O cara falou, não, foi com uma pessoa que eu me relacionei. Aí o Geraldo perguntou, mas o que que sua mãe pensa de você estar nessa situação, né, morando na rua? E aí nesse momento o morador de rua acabou se emocionando e o Geraldo percebeu que tinha tocado o coração dele. E aí para continuar tocando o coração dele, né, o Geraldo contava a história da própria mãe. Falava que mãe é uma coisa que precisa ser honrada, né, que precisa ser valorizada. Pai e mãe precisam ser honrados, né? E que talvez a vida nem vale a pena se a gente não honrar nosso pai e nossa mãe. Geraldo contava para ele, né, que tinha perdido a mãe com 7 anos, que sentia muita falta dela, mas que ela só tinha ido embora fisicamente, porque na verdade ela não tinha morrido, porque só morre quem é esquecido. E que ela era imortal para ele. E que ele tinha aprendido, apesar dela ter morrido quando ele tinha 7 anos, que ele tinha aprendido muito com ele e que ela morava dentro dele para sempre. E percebendo que isso mexia com esse mendigo, com esse morador de rua, o Geraldo continuava falando e tocando ele nesse aspecto, né, da mãe, da família. E aí o Geraldo passou a ter uma meta. Usando, né, dessa estratégia de tocar emocionalmente ele queria convencer o cara a voltar para casa, porque afinal de contas o cara tinha uma casa. Então o Geraldo sempre, né, tentava levar a mensagem de que a mãe dele com certeza estava sofrendo muito de saber que ele estava naquela situação. E devagarzinho foi despertando o cara para voltar para casa. Voltar para casa e principalmente enfrentar os problemas, né? E aí chegou um grande dia, né? Um dia que esse cara chegou bem vestido na empresa do Geraldo e disse pro Geraldo que tinha vindo se despedir, que ele finalmente ia voltar para casa. E aí o Geraldo falou para ele: "Mas você quer um trabalho?" E ele falou: "Não, eu tenho um trabalho. Eu vou voltar para a mulher da minha vida." E aí o Geraldo falou: "Você vai voltar para aquela mulher?" Ele falou: "Não, vou voltar para minha mãe, para inesquecível. E eu quero dizer para o senhor que o senhor salvou a minha vida. O senhor foi a melhor mentoria que eu poderia ter tido na vida." E o Geraldo respondeu para ele: "Mentoria é só para quem aceita ouvir. E todas as vezes que eu te falava, eu acabava ouvindo. E eu acabava pensando em mim mesmo. E por isso eu sempre te falei de coração. E na verdade foi a melhor mentoria que eu tive para crescer como ser humano. Eu aprendi muito sobre arrogância, vaidade, humildade, gratidão com você. Então, na verdade, quem ganhou a mentoria não foi você, fui eu." E aí o ex-mendigo, né, porque agora já não era mais mendigo, falou pro Geraldo: "Além de meu camarada, você se tornou para mim inesquecível, imortal, como a sua mãe é para você, você passa a ser para mim. E para você ficar tranquilo, eu vou te mostrar uma coisa." E aí ele mostrou um telegrama pro Geraldo que era de uma multinacional que estava chamando ele de volta para trabalhar. Na verdade, ele estava de licença da empresa, ainda tinha mais 6 meses de licença, mas a empresa estava chamando ele para voltar. E ele já, né, sentindo que a experiência dele já tinha valido a pena, né, já tinha sido bem sucedida essa experiência de se distanciar de tudo, falou: "Agora é a hora de eu voltar." E foi embora, realmente foi embora. E nessa época, né, os negócios do Geraldo estavam caminhando de vento em popa, né, a empresa dele estava bombando. Só que ele começou a fazer muitos outros negócios, crescendo muito, dando passos maiores que a perna, e 2 anos depois ele acabou quebrando mais uma vez. E quebrando, ele precisou recomeçar praticamente do zero.
Ele comenta que nessa época até a conta de luz ele atrasou, teve que mandar muitos funcionários embora. E aí ele mesmo que chegava cedo na empresa, muito antes do horário de abrir a empresa, e ele que acabava abrindo a empresa. E aí um certo dia, né, ele tinha chegado por volta de 6 horas, a empresa abria às 8, chegou um cliente e ele mesmo foi lá, abriu a porta. O cliente ficou feliz, né, dele atender mesmo a empresa estando fechada. E o cliente queria uma peça que ele não tinha. E aí esse cliente comentou, né, tô vendo que o senhor tá com pouca mercadoria, né? E o Geraldo respondeu, tô passando por uma fase difícil, mas vai melhorar. E o cliente falou, né, vai sim, vai melhorar, eu conheço o senhor faz tempo. E ó, tem uma empresa em Minas Gerais que tem muitos caminhões para vender e parece que o preço é bom. Pode servir para você. O Geraldo falou, olha, me interessa. E aí o cara deu o cartão dessa empresa pro Geraldo e falou, vai lá ver, né, não custa. Bom, no dia seguinte o Geraldo já foi se informar, ligou na empresa e descobriu que realmente os caminhões existiam, os preços eram extraordinários e era assim muitos caminhões. Praticamente um presente de Deus, né? O Geraldo comenta. E aí, o que que ele fez? Ele foi lá para essa cidade de Minas Gerais, foi ver os caminhões e como estava sem dinheiro, ele fez uma proposta de comprar 2 ou 3 caminhões, pagava, levava e depois voltava para buscar mais 2 ou 3, sempre pagando antecipadamente, né? Só que o funcionário falou que não dava para ser assim, porque ia demorar muito e eles precisavam liberar o pátio. Então tinha que comprar em lote. Então o Geraldo falou assim: então tá bom, não tem problema, eu compro 2 ou 3 e se der tempo eu volto e compro mais. Se vocês tiverem vendido, tudo bem. Aí o cara respondeu, falou: ó, o senhor até pode deixar uma proposta, só que aqui é uma multinacional, uma empresa grande, a gente precisa realmente liberar o pátio. E precisa ser rápido isso, né? Bom, o Geraldo deixou a proposta e foi embora, já feliz da vida que tinha uma possibilidade, né? 2 meses depois chegou a resposta por e-mail. Tinham aceitado a proposta dele para os 2 ou 3 caminhões e que ele podia ir buscar. O que que ele fez? Ele estava muito apertado, então ele pagou 2 caminhões e foi para lá, porque é o que ele podia no dia. Foi ele e levou mais 2 motoristas para trazer os caminhões. Só que chegando lá, ele viu um monte de notas fiscais na mesa e não entendeu nada. E aí o atendente falou: o senhor só trouxe 2 motoristas? A gente não tem motorista para levar os outros caminhões para o senhor. Aí o Geraldo falou assim: não, eu só paguei 2 caminhões e trouxe os 2 motoristas para levar os 2 caminhões que eu paguei. E o cara falou assim: não, mas não dá, o senhor vai ter que tirar de 10 em 10, senão vai atrapalhar a nossa logística. E aí o Geraldo falou assim: não, tudo bem, mas eu só paguei 2, então eu levo os 2. O cara respondeu: não, o senhor pode pagar de 2 em 2, não tem problema, a sua proposta já foi aceita, só que o senhor precisa tirar todos antes de pagar. Tem que tirar de 10 em 10. O nosso diretor já liberou a sua proposta. O Geraldo não entendeu nada, né? E aí o Geraldo falou assim: mas como assim? Eu não estou entendendo. O funcionário falou: nós também não estamos, mas ele liberou, está liberado. O Geraldo falou assim: então posso falar com esse diretor? O cara falou: pode. E chamou o diretor. O diretor veio. E aí o Geraldo falou assim: pô, vocês liberaram os caminhões todos, mesmo eu pagando só de 2 em 2? Eu estou em recuperação judicial, né? Na época era concordata, mesmo assim foi aprovado. E aí o diretor respondeu: eu sei disso, mas o nosso CEO, né, nosso presidente, deu essa ordem e missão dada é missão cumprida. Aí o Geraldo falou assim: mas quem é esse CEO? Quem é esse presidente? Ele me conhece? E aí o diretor falou assim: conhece sim. Ele pediu para falar para o senhor que o senhor para ele é o camarada dele, que é imortal, que é inesquecível. Que o senhor ajudou muito ele no momento que ele tirou uma licença, que nós não sabemos como isso aconteceu, mas a gente sabe que o senhor fez parte dessa história. Que ele conhece muito bem o senhor, conhece sua empresa e ele tem certeza que o senhor vai pagar tudo direitinho. E aí o Geraldo falou assim: nossa, CEO, né? Lembrou do cara, né? Do mendigo. Aí o diretor falou: nós temos algumas usinas de mineração e ele é o nosso presidente. Aí o Geraldo falou: e cadê ele? Ele não fica aqui, ele mora na Suíça. O Geraldo ficou assim, abismado, né? E aí, Geraldo foi embora, feliz da vida, muito grato, né? Uma história dessa, né? Assim,
Porque na época muita gente falava para ele: "Ah, você foi muito humilde, né? Você, dono da empresa, levando água para o mendigo." Mas o Geraldo sempre respondia, né? Eu nunca olhei para aquele ser humano como mendigo. Eu sempre olho para o outro, vendo o Deus que mora dentro dele. Porque o Deus mora dentro da gente e mora dentro do outro. Então, na verdade, eu estava levando água para Deus. Só que eu nunca esperei nada em troca. E quando eu mais precisei, quando eu praticamente não tinha qualquer perspectiva, ele me ajudou. Na verdade, eu só levei uma garrafa de água para Deus e ele me devolveu o mar inteiro. A empresa dele triplicou em um ano nessa época. Então vejam, que lição de vida. Peguem essa história e reflitam quantos comportamentos autênticos de empreendedor nós temos nela. Repassa os 21 comportamentos de funcionário e de empreendedor, vê quantos contém nessa história verdadeira. E para concluir, superação não é eu fazer algo extraordinário, mas é só fazer um pouquinho melhor aquilo que eu já faço tão bem todos os dias. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Olhem a descrição desse vídeo. Se vocês se interessarem, tem o meu mini curso lá para vocês fazerem. Valeu, pessoal!